A Nintendo te vendeu o Switch, mas ela não te contou o verdadeiro poder que está escondido aí dentro. Pois é, ela te entregou um hardware com um monte de limites e te força a jogar lançamentos gigantescos com uma performance que, vamos ser sinceros, deixa a desejar, e a maioria das vezes sem sequer te entregar um jogo com uma tradução em português. Eu simplesmente cansei de aceitar isso. Fui atrás, mergulhei a fundo e descobri como transformar esse console portátil numa verdadeira máquina de diversão. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista com 7 jogos que rodam melhor ou então só rodam no Nintendo Switch desbloqueado. Se prepara porque a Nintendo não quer que você saiba disso e olha, vai mudar completamente as regras do jogo. Antes de mais nada, vamos responder aquelas perguntas que todo mundo faz. E online, e o risco de levar ban? Calma, essa é a parte mais genial da comunidade que modifica consoles. Pensa comigo, seu Switch passa a ter duas vidas, dois sistemas operacionais que vivem separados. De um lado você tem um sistema original, limpinho, onde você continua jogando tudo que você comprou na eShop, acesso online com seus amigos, tudo dentro das regras e usando o método mais seguro possível para evitar problemas. Do outro, com um comando simples, você liga o console, entra no mundo proibido, um sistema alternativo rodando direto do cartão de memória, e é aqui que você vai quebrar as correntes e libertar o potencial de verdade do seu console. O sistema modificado fica permanentemente offline dos servidores da Nintendo, o que reduz drasticamente o risco de banimento. Dito isso, vamos para a lista. Eu decidi começar com uma lenda que a Nintendo simplesmente não resolveu trazer oficialmente para o Switch, porque o jogo número 7 da minha lista é Super Mario 64 Remastered. E sim, a Nintendo até trouxe ele pro Switch naquela coletânea do 3D All Stars, mas sejamos honestos, foi um port preguiçoso, basicamente um jogo emulado e sem nenhum carinho. O problema é que aquele game de 1996, numa TV moderna, escancara a idade do jogo. A resolução é baixa, a câmera é travada, a performance é aquela mesma da época. A solução, um port nativo refeito do zero pela comunidade. E galera, aqui eu não tô falando de emulação. Os fãs pegaram o código fonte do jogo que foi obtido por engenharia reversa e criaram uma versão que roda direto no hardware do Switch. O resultado tá aí na sua tela. O jogo roda em widescreen de verdade, sem barras pretas e sem esticar a imagem. Com mods dá para aplicar texturas em alta definição que deixam tudo mais nítido. E o mais importante, ele roda a 60 quadros por segundo cravado. Uma fluidez que o jogo original nem sonhou em ter. Mas a cereja do bolo está em poder jogar com tradução completa em português, algo que, convenhamos, a Nintendo jamais faria. Posição número 6, Pokémon Legends Arceus. Saindo de um clássico refeito pela comunidade, vamos para um jogo moderno que também foi vítima do próprio hardware do Switch, Pokémon Legends Arceus, que foi um respiro fresco para a franquia, fórmula nova, mundo aberto, um jeito totalmente diferente de interagir com os monstrinhos. Só que esse jogo aqui tem dois problemas. O primeiro, o jogo simplesmente sofre para manter 30 FPS com quedas constantes em áreas abertas e em batalhas muito intensas, o que quebra totalmente a sua imersão. E claro que eu também não podia deixar de mencionar o fato de que nenhum jogo de Pokémon da linha oficial foi traduzido para português, mas graças à comunidade que no desbloqueio, você nem precisa ter dor de cabeça para estar curtindo esse jogo na sua linguagem. Mas aqui falando de performance, a solução é um pouco mais agressiva. Você vai precisar fazer um overclock. O desbloqueio permite a você aumentar a frequência do processador e da memória do Switch, liberando um poder que a Nintendo deixou travado para economizar a bateria. E se você tem alguma dúvida, dá uma pesquisada sobre o poder do Tegra X1 que você vai entender aí na internet que esse chip sim foi bloqueado pela Nintendo e você não está usando overclock agressivo. Combina isso com mods de performance e o resultado é impressionante. É possível fazer Pokémon Legends Arceus rodar perto dos 60 FPS e em muitos casos no modo portátil até manter 60 FPS. A fluidez que isso adiciona na exploração e nas batalhas é transformadora, um caminho praticamente sem volta. O jogo vira o que ele sempre deveria ter sido, rápido, responsivo e muito mais divertido. Posição número 5, Pokémon Omega Ruby. Depois de levar um jogo moderno ao seu limite com overclock, que tal usar o poder do desbloqueio para uma outra coisa? Vamos resgatar um jogo que ficou preso no 3DS, e é isso mesmo que você está ouvindo. E antes que alguém diga que pode jogar esse game no 3DS, por que você vai andar com dois consoles se você pode ter o Switch, que é um console moderno, para jogar os jogos mais atuais, e tá curtindo o Pokémon Omega Ruby, como eu trouxe vídeo aqui no canal, numa versão que utiliza o RetroArch como base, mas basta você estar entrando por um atalho na sua home, e eu vou te contar com certeza a melhor
melhor parte, eu ainda deixei uma ROM que está traduzida em português, então você vai ter esse jogo com o melhor dos dois mundos, o jogo na tela do Switch. Se for um Switch OLED, vai ter muito mais qualidade de imagem e ainda vai poder aproveitar a tua gameplay em português. Vamos para o jogo número 4, Persona 5 Royal. Mas a praticidade de ter tudo em um só console é só o começo. Outra barreira gigante que o desbloqueio derruba é a do idioma, especialmente os jogos com histórias densas e complexas. Agora a gente vai entrar num território que dói no coração de muito fã de JRPG. Persona 5, uma obra-prima, um jogo com mais de 100 horas de histórias e diálogo. O problema é, a versão oficial do Switch, assim como em todas as outras plataformas, nunca recebeu uma tradução em português. Para nós brasileiros, encarar um jogo tão longo e complexo numa língua estrangeira é uma barreira gigante que impede muita gente de viver essa experiência. A solução vem do trabalho incrível da comunidade. Com o Switch desbloqueado, é possível instalar um patch que aplica a tradução completa para português do Brasil, feita pelo pessoal da Traduções PKG. O resultado é poder levar no bolso para qualquer lugar um jogo que se torna a versão definitiva de Persona 5 Royal. Entender cada conversa e detalhe da trama no seu idioma, alinhado com a portabilidade do Switch, transforma a experiência. É o tipo de coisa que sempre pedimos e que só o desbloqueio consegue te entregar. E na posição número 3 da minha lista, não podia deixar de fora um jogo da franquia Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time Port Remastered. E já que falamos de obra-prima com história épica, é hora de voltar um dos maiores jogos de todos os tempos e que no Switch também recebeu um tratamento preguiçoso da dona Nintendo. Para muitos o melhor jogo de todos os tempos, mas no Nintendo 64 ele rodava sofridos 20 FPS em muitos momentos. No Switch, o único jeito oficial de jogar ele é pelo pacote de expansão do Switch Online, que de novo é uma emulação muito básica. A solução, igual ao Mario 64, veio da comunidade, um port nativo, também fruto de engenharia reversa, adaptado para rodar liso no Switch desbloqueado, e o resultado, meus amigos, é de deixar você impressionado. O jogo em widescreen, preenchendo a tela inteira, a 60 FPS estáveis, muda completamente o combate e a exploração em Hyrule. Fora isso, aqui no canal tem um vídeo que eu deixei para vocês, de uma versão que já está inclusive em português. Basta lá, dá uma olhada e vai aproveitar se você já tem um Switch desbloqueado. É a versão definitiva de um clássico, algo que os fãs imploraram por anos e até hoje a Nintendo simplesmente ignora. Seguindo a mesma lógica de resgatar jogos presos em outras plataformas, temos aqui o Pokémon X e Y, que foram os primeiros jogos 3D da série Pokémon. O problema aqui é a acessibilidade, mas esse jogo aqui eu trouxe para vocês uma versão do RetroArch compilada com atalho, que vai funcionar exatamente como um jogo de Switch. Dá uma passada lá e aproveita para revisitar a região de Kalos, ou então passar por lá pela primeira vez, porque essa aqui é uma experiência que você não pode deixar para trás, e deixá-la presa no 3DS era algo que eu não aceitaria. Então aqui eu fico muito feliz de também poder ter trago aí essa possibilidade pra galera. Dá uma passada lá no meu vídeo e vai aproveitar na tela do seu console também. E por falar em não pagar preços absurdos por jogos, seja em cartucho antigo ou em lançamento digital, eu preciso apresentar o patrocinador do vídeo de hoje, o Emeba.com. Se você, assim como eu, mantém e utiliza o sistema original do seu Switch desbloqueado e quer continuar construindo uma biblioteca legítima para estar jogando online, o Eneba é um marketplace onde você encontra cartões presentes da eShop, chaves de jogos digitais, geralmente com preços muito abaixo do que você vai estar encontrando no próprio site da Nintendo. É a maneira inteligente de economizar na hora de comprar seus jogos pro lado oficial do Switch, sem drama, sem pesar no bolso. E se você quiser conferir as ofertas, usa o meu link na descrição. Apoiar o nosso patrocinador ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E vale ressaltar, você também encontra jogos de PC, jogos de PlayStation e Xbox, além de gift cards do Eneba. Então se quiser conferir, dá uma olhada lá no link que eu deixei aqui na descrição. E vamos voltar para a lista com o jogo número 1, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Depois de revisitar tantos clássicos, chegamos ao topo, o jogo que para muita gente sozinho já justifica a jornada. Tears of the Kingdom é uma obra-prima, mas nem ele escapa das amarras do Switch. O problema, mesmo sendo um jogo mais otimizado do console, ele ainda sofre em vilas cheias de gente, ou quando você vai utilizar a Ultra Range, a taxa de quadros despenca. É o preço da ambição de um jogo tão grandioso no hardware do Switch. A solução é o auge do que a comunidade de modders podem fazer. Desde o dia do lançamento, os fãs trabalharam sem parar. Existem patches que estabilizam a performance, mods que removem a névoa e melhoram a resolução, e o mais desejado, mod de FPS que busca travar o jogo a 60 quadros por segundo. Nem sempre é perfeito, mas o resultado já é muito mais estável.
Mas o que coloca Tears of the Kingdom no topo é algo que parecia praticamente impossível. Um projeto de dublagem em português do Brasil, feito por fãs com a ajuda de inteligência artificial para manter as vozes dos personagens, ouvir histórias, as cutscenes e os personagens falando a nossa língua, é algo que a Nintendo nunca nos deu em 35 anos de Zelda. E no Switch desbloqueado, isso virou realidade. E qual que é a minha conclusão de tudo isso? Essa lista não é sobre pirataria, mas sim sobre liberdade. É sobre pegar o hardware que você pagou caro e destravar o potencial que estava escondido ali o tempo todo. Seja revivendo clássicos como a cara nova, quebrando a barreira do idioma, ou simplesmente jogando maiores lançamentos do jeito mais fluido possível. O desbloqueio pega o Nintendo Switch, que já é um bom console, e transforma ele em uma plataforma de jogos quase perfeita. Se você também acha que deveria ter essa liberdade de usar o potencial do que você comprou, deixa seu like e comenta abaixo qual desses jogos você mais queria testar com performance melhorada ou então em português. A sua opinião me ajuda demais a continuar trazendo esses segredos aqui do mundo dos games. E claro, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir, eu sou o Caio, você tá no Switch na mão, valeu meu amigo, falou e até o próximo vídeo.